Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos, a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Estamos na aula 70, o quê, amada? 79. De repente me deu um branco, Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar a pontuação no texto, tá certo? De olho na tela. Temos aqui a gramática, a pontuação no texto e a nossa árvore, com a temática da aula que você não pode deixar de arquivá-la, armazená-la no seu HD, beleza? Então, vamos lá. A importância da pontuação. Por que a gente tem que, saber usar a pontuação adequadamente? Porque, vamos aqui pegando a canetinha. Cadê a canetinha? Vou pegar a vermelhinha. Traz sentido e coesão à frase e ao texto. É sempre empregada para dar coerência, tá certo? A pontuação, pegando azul, é necessária para qualquer texto escrito. Se o autor quer se fazer entender e deseja passar clareza naquilo que ele apresenta ao leitor. Então, por que é importante saber usar adequadamente? Porque traz sentido e coesão à frase e ao texto. E é sempre empregada para quê? Para dar coerência. Beleza? Fácil, Então, vamos lá. A aplicação da pontuação nas orações coordenadas e subordinadas. Vocês, amadinhos, já sabem, vocês já estudaram aqui frase, oração, já estudaram o período. Aí você sabe que frase, ela tem que ter sentido completo. Só para relembrar, frase tem sentido completo. Oração é uma frase com verbo, tá certo? Para ser oração é necessária a presença do verbo. Muito bem. E que nós temos um período. O que é período? Período é formado por oração, tá certo? E aí tem essa questão, orações coordenadas e orações subordinadas. Quando eu tenho orações coordenadas, são aquelas que são independentes, tá certo? Elas sozinhas já passam a mensagem. Já as subordinadas vai ter uma dependência, o quê? Sintática, tá bom? Da oração principal. Então, as coordenadas, independentes. E já as subordinadas são dependentes sintaticamente, tá bom? Então, nós temos aqui o período composto por subordinação e o uso da vírgula. Vamos aqui, temos as orações subordinadas substantivas. Na ordem direta, o que é ordem direta? Aí o normal é a oração principal e depois a oração subordinada. Que é a subordinada que vai completar o sentido, completar sintaticamente o sentido da oração principal. Tá bom? Dizem que eu sou louco. Um trechinho, da música de Rita Lee. Dizem que eu sou louco. Dizem, se eu falo dizem. Dizem o quê? Que eu sou louco. Aqui não precisa. Presta atenção, na ordem direta não há necessidade de colocar vírgula, tá certo? Aí, mais na ordem direta, o que eu vou ter? Oração subordinada, mais a oração do quê? A oração principal. Que eu sou louco, dizem. Então, na ordem direta, é necessário marcar, com vírgula.
Na ordem direta, não há necessidade. Beleza? Estão entendendo? Se houver uma inversão, usa-se vírgula. Se não, tá aí, não há necessidade. Beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho mais. Espero, olha bem, espero imensamente por algo, que você volte logo. Então, eu tenho uma oração principal, que você volte logo, é a oração subordinada à positiva. Aí tem uma outra. Espero sinceramente isto. Olha, marcado aqui, ó, que você me apoie. Aí usou aí, ó, isto. Também é uma oração subordinada, né? A substantiva positiva. Espero sinceramente isto, que você me apoie. Então, aqui, ó, eu posso colocar o 2 pontos, eu posso colocar a vírgula. Então, somente para que aqui, marcando para vocês que nas orações subordinadas, substantiva positiva, pode sim ser marcada por uma pontuação. Aqui no caso, o 2 pontos ou o ponto e vírgula. Beleza? As orações subordinadas adjetivas, né? Aquelas que vão ter função, né, de adjetivos. Ó, restritiva não recebe a vírgula, tá bom? Então, nós temos aqui a restritiva. A primeira que se pôs a lavar foi Leandra. Ó, Leandra. Tá certo? Então, eu tenho aí oração subordinada adjetiva restritiva. E a outra? Os alunos que se destacaram nas Olimpíadas foram premiados. Aqui, quais foram os alunos que foram premiados? Somente aqueles que se destacaram nas Olimpíadas. Então, aqui nessa parte que está destacada, né? Ó, vê que não está marcado? Então, nas orações subordinadas adjetivas restritivas, não precisa ser marcada, né? Com a vírgula, tá bom? Não pode, não deve. Explicativa recebem a vírgula, vai ter a marcação com a vírgula, ó. Joaquim Manuel de Macedo, que também foi professor do Colégio Dom Pedro, o Colégio Pedro II, faleceu em 1882. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, ó. Explicativa explica um termo anterior, tá certo? Ó, que também está explicando, ó. Que também foi professor do colégio. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Se eu tenho aqui, eu ia mostrar aqui para você, mas não funcionou, mas tudo bem. Machado de Assis, que é autor de Dom Casmurro, tornou-se canonizado. Então, essa parte aqui, ó, que está em destaque, em vermelho, você percebe aí, essa parte, ó, tá marcada, ó, tem vírgulas, tá entre vírgulas, tá certo? Então, essa parte que está explicando que é Machado de Assis, tá certo? Então, nas orações explicativas, eu tenho, né, que o uso obrigatório, né, da vírgula, tá bom? Mas na oração restritiva, não precisa ser marcado por vírgula, não tem, tá bom? Certinho? Mais outra aqui para vocês, nós falando das orações agora, as subordinadas adverbiais. As adverbiais são aquelas que têm função de advérbio na oração. Então, subordinadas adverbiais, na ordem direta. Qual seria a ordem direta? Você vai começar pela oração principal,
mais a subordinada. Presta atenção. Ordem, na verdade é ordem direta. Oração, em ordem direta, oração principal mais a subordinada, a vírgula é obrigatória. Quando eu te encarei, frente a frente, não vi o meu rosto. Ó, eu tenho oração subordinada adverbial temporal, tá certo? Que aqui houve uma inversão aqui, tá bom, amado? Vou colocar aqui para vocês, ó. Primeiro vai ser, vou até dar um risco aqui, isso acontece. Tira esse daqui. Vou marcar bem. O que aconteceu? Vai começar ao contrário, a ordem direta. Primeiro vai ser oração principal. Oração principal não, oração subordinada. Oração subordinada. Tá bom? Oração subordinada adverbial. E depois oração principal. Só ajeitar aí, bem bonitinho. Ordem indireta. Primeiro a subordinada, depois a oração principal. Mas aqui, pelo destaque, dá para você perceber, tá, amadinho? Entendeu? Lá naquele que estava entre parênteses, foi equivocado, tá? Sabe aquela questão de querer, não querer digitar? Isso que aconteceu, ó. Não vou fazer mais isso, não. Então, ó, primeiro a oração subordinada adverbial, mais a oração principal. Então, volte aqui, ó. Quando eu te encarei frente a frente, vírgula, olha aqui, ó. Não vi o meu rosto. Então, eu tenho a oração subordinada primeiro, depois a oração principal. O que aconteceu? Está na ordem indireta, né? Porque sempre começa, se começar pela ordem direta, oração principal mais a oração subordinada, não precisa colocar a vírgula. Mas se colocar na ordem direta, primeiro a oração subordinada, para depois colocar a oração principal, aí é necessário colocar a pontuação. Certinho? Ficou claro, né? Para adiantar o expediente, enfeitarei, ou enfeitaria a mesa, Clarice Lispector. Então, nós temos aqui, para adiantar o expediente, eu tenho oração subordinada adverbial, reduzida do infinitivo. Qual é o infinitivo? Que nós estudamos na aula anterior. Adiantar, né? O infinitivo termina em AR, ER, IR, tá bom? Vai ter AR, ER, IR e o OR, né? Beleza? Vamos lá, amadinhos. Para a próxima. Aqui nós temos o seguinte. Estudamos muito para fazer o exame final. Ó. Facultativo no primeiro, né? Não precisa. Ó, estudamos muito para fazer o exame final. O que aconteceu? O uso da vírgula aqui é facultativo. Você pode marcar aqui, ou pode usar com a vírgula ou não. Mas presta atenção. Se eu colocar na ordem o quê? Indireta, é obrigatório. Obrigatória, tá bom? A vírgula. Para fazer o exame final, ó, começou pela... Estudamos muito. Então, nós começamos pela oração subordinada e depois que apareceu a oração principal. Toda vez que começar pela oração subordinada, tá bom? Tem que aparecer a pontuação, a vírgula. É obrigatório. Obrigatória. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma aqui, regrinha. Estamos falando, né? Do uso, né? Da vírgula nas orações subordinadas. Na ordem direta, indireta. Olha só. Vírgula. Na ordem direta, não há necessidade. As orações subordinadas consecutivas que se ligam, olha só eu aqui, amadinhos,
Aí eu tenho aqui, ó. As orações subordinadas consecutivas que se ligam a orações principais com intensificadores. Quais são os intensificadores? Ó? Tão, tal, quanto, tamanho, né? Ela é tão grande, ela é tão carismática. Então vocês vão lembrar, né? Não admite emprego da vírgula facultativa. Então vamos lá. Estava tão eufórico que não pôde se conter. Então aí você percebe que está na ordem direta. Estava tão eufórico que não pôde se conter. Tá bom? Então aqui eu tenho, na parte que está grifada aqui, não pôde se conter, eu tenho oração subordinada adverbial consecutiva em ordem direta. Fácil, né? Vamos ver a outra aqui, ó. Estava mas eu já estou na segunda parte, gente. Estava tão eufórico de modo que não pôde se conter. Ó, estava eufórico de modo que não pôde se conter. Estava eufórico de modo que não pôde se conter. Então, aí, a vírgula é facultativa, beleza? Mas se você usar o tão, olha só, não precisa, beleza? Então, aqui eu tenho, estava eufórica, a oração principal, estava eufórico, de modo que não pôde se conter, a oração subordinada adverbial consecutiva. Beleza? E está na ordem direta. Vamos lá, amadinhos. Vamos para a próxima. Estamos falando da pontuação aqui, né? Nas orações. Agora, a vírgula e o período composto por coordenação. Separa-se por vírgulas coordenadas assindética. Ai, meu Deus do céu, professora. O que é oração coordenadas assindéticas? São aquelas que não têm conjunção, tá bom? Que não tem, que não aparece a conjunção, beleza? Aí nós temos as orações assindéticas, que não tem conjunção, e as sindéticas, que tem conjunção. Tá certo? Mas aqui está dizendo, separa-se por vírgula. Ó, bem, vírgula, as coordenadas assindéticas, sem conjunção. Tá? Então, nós temos aqui, ó. E este livro e o meu estilo são como ébrios, guinam à direita, à esquerda, né? Andam e param, resmungam, urram, ameaçam o céu e escorregam. Então, nós temos aqui, ó, resmungam, rugam, ou melhor, urram, gargalham, ameaçam o céu. Então, aqui você vê que tudo está marcado pela vírgula. Olha bem aqui, ó, onde está no amarelinho, ó, a marcação da pontuação. Resmungam. Tem algum conectivo? Aqui sim tem um conectivo, mas aqui resmungam, urro, gargalho não tem. Então elas são assindéticas, sem a conjunção. Esta frase, esse trechinho aí de Machado de Assis. Agora aqui, vim, vi e venci. Olha só. Muito conhecida, ó. Vim, vi, venci. Aqui é uma oração, aqui é outra oração, aqui é a terceira oração. Tão pequena, ó, período, né? Mas formado por 3 orações. Aí você olha. Olhou, cadê? Apareceu alguma conjunção? Houve alguma ligação aí? Não, né, Amadinho? Então só tá marcado pela vírgula. Então, aqui a vírgula, ó, e no período por coordenação, porque coordenação são formadas por orações independentes
independentes sintaticamente. Eu falo vim é uma oração, vi é outra oração e venci é outra oração. Elas sozinhas, né? Já passaram a informação. Tá certo? Orações independentes. E aí eu tenho o período composto. Beleza? Mas por coordenação. Tá certo? E essas orações são as orações coordenadas assindéticas. Por quê, amada? Porque não tem síndeto. Síndeto é conjunção. Vamos ver mais outra aqui para vocês. Agora as orações, né, sindéticas, né? Sindética recebe a vírgula. As orações sindéticas vão ter vírgula. Sindéticas sem vírgula. Ora tocava música clássica. Olha a primeira oração. Ora, eu coloquei o preto e cobriu a vírgula. Ora executavam um chorinho. Então aqui as orações são sindéticas. Olha aqui, ó. Começou, né, com uma conjunção ora e com a conjunção coordenativa alternativa. Lembrando? Então aí foi marcado pela vírgula. Onde eu coloquei a barra, tem uma vírgula aqui. Deixa eu só apagar para você ver que eu não estou enganando vocês. Pronto, olha aí a vírgula. Eu grifei, circulei a conjunção, tá certo? Aqui a conjunção, as conjunções, né? Que alternativas, ora. Nós temos aqui, vem, que a natureza tem pressa. Aí você olha, vem, é o primeiro, né? Opa, não, deixa eu ver aqui, canetinha, marcou a canetinha, deixa eu ver. A primeira oração, vem. Aqui a natureza tem pressa. Olha aqui o conectivo. Tá certo? Que a natureza tem pressa. Vem. Que a natureza tem pressa. Vem, pois a natureza tem pressa. Tá explicando por que você tem que vir. Tá bom? Então, aí eu tenho na segunda oração coordenada sindética e explicativa. Tinha muitas passagens pela polícia. Logo, era, olha aqui, a principal suspeita. Tinha muitas passagens pela polícia, logo, era a principal suspeita. Esse logo aí, amadinhos, é a conjunção conclusiva. Logo, da ideia de explicação. Olha que elegância, né? Ficou entre vírgulas. Belezinha? Estão entendendo? Vamos lá. Vamos ver agora na tirinha. Temos aqui. Por que eu não posso ficar acordada até tarde? E vocês podem? Isso não é justo. O mundo não é justo, Calvin. Eu sei, mas por que ele não pode ser injusto a meu favor? Então, amadinho, o que você percebe aqui relacionado ao uso, né, da vírgula aqui nas orações sindéticas, né, no período composto por coordenação. Quando eu falo eu sei, mas olha aqui, ó, introduzindo, né, mas por que ele não pode ser injusto a meu favor? Esse mais aí é uma conjunção coordenativa, né? Aí o que eu tenho? Ela é adversativa, né? Ideia de oposição. Ele sabe, mas ele queria que o mundo fosse injusto a favor dele, beleza? E uma marcação aqui que aparece no terceiro quadrinho, quando fala bem assim, o mundo não é justo, Calvin. Aqui eu tenho uma vírgula, tá? Aí a justificativa do uso dessa vírgula aí não seria a mesma do balãozinho, do último balãozinho, da última fala do balão, na fala do Calvin. Por quê? O mundo não é justo, Calvin. O pai tá falando, né? Ó, para quem?
Está direcionada essa fala para quem? Calvin. Então, aí eu vou ter o quê? O vocativo, né? Calvo, chamamento para quem? Para quem que vai prestar atenção? O Calvin. Então, aqui, né? Muito bem. Agora, nas orações aditivas, temos aqui nas orações coordenadas aditivas, a vírgula aparece quando os sujeitos são diferentes, quando há a reiteração da conjunção, tá bom? Ó, eu vou usar, né, quando tiver nas coordenadas aditivas, a vírgula aparece quando os sujeitos, presta atenção, são diferentes. Ou quando há uma reiteração da conjunção. Vamos ver aqui, ó. Maria foi ao hospital, olha só. Maria foi ao hospital e encontrou o irmão ferido. Então, quem foi ao hospital? Maria. Então, Maria é o sujeito. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá certo? Maria encontrou o irmão ferido. Quem encontrou o irmão ferido? Maria. Maria. Tá certo? Aí você percebe aí que não há necessidade de colocar vírgula, não ser marcado com a vírgula, porque é o mesmo sujeito. Mas se o sujeito for sujeito diferente, há necessidade, né, de marcar com a vírgula. Olha só, Maria ficou muda. Aqui é Maria é o sujeito. Maria ficou muda. E Pedro desconfiou. Aqui já tem um outro sujeito. Quem é que desconfiou? Foi Maria? Não. Foi Pedro. Certo? Na primeira oração, lá no primeiro período lá, eu já tenho o mesmo sujeito para as duas. Certinho? E suspira, e geme, e sofre, e sua. Olavo Bilac. Marcando aí para vocês, né? A questão aí da, vamos dizer, polissemia, né? A repetição da mesma conjunção e, marcando com a vírgula. Agora, vírgula e as orações intercaladas. O garoto é terrível e ninguém segura. Ó, o garoto disse o vizinho, é terrível. Ninguém segura. Então, essa aqui é a oração intercalada. Tá certo? Então, tem que estar marcadinha. Beleza? Esperamos ansiosos, disseram os familiares, pela sua volta. Então, essa aqui, ó. Esperamos ansiosos pela sua volta. Qual a oração que está intercalada? Disseram os familiares. Beleza? Esta partinha aqui, ó, em destaque, é o quê? Vamos colocar aqui para vocês, ó. Beleza? É a oração intercalada. Marcada pela vírgula. Agora nós temos aqui a vírgula e a enumeração. Veja bem aqui, nesse cartaz aqui. Se você se chama Washington, Michael, Brad, Wellington e Grace Kelly, o primeiro semestre na cultura inglesa é grátis. Afinal, você deveria falar inglês desde que nasceu. Então, aqui, ó, você tá vendo que há uma enumeração, ó. Ó, Washington, Michael, Brad, Wellington ou Grace Kelly. Veja bem aí, ó, que tá marcando, né? Então, quando for enumerar algo, fui à feira e comprei melão, aí melancia, manga, tomate, cebola. Aí estou enumerando. Então, a vírgula é necessária. Beleza? Então, a vírgula aqui também
usada em propaganda, né? Que foi usada na cultura inglesa. Por quê? Porque o nome, né, é de origem estrangeira e foi escrito equivocada. Tá certo? Muito bem. Agora eu tenho aqui, se as pessoas passam o jogo gritando seu nome, das duas, uma, ou você é o craque do time, ou é o garçom do bar. Então, aqui também, né, tem que saber usar a pontuação e também que explora bastante esse gênero propaganda, né, publicitário. Agora, o ponto e vírgula é empregado para separar as orações coordenadas muito longas e que já tem utilizado a vírgula. Vamos ver aqui no trechinho, né? Então, quando eu tenho uma oração coordenada muito longa, há necessidade de marcar com a vírgula. Por exemplo, se você já usou a vírgula, então você vai, o outro período da oração e está longa, você vai marcar com ponto e vírgula. Às vezes, também a gente tem um consolo de saber que alguma coisa que se disse por acaso ajudou alguém a se reconciliar consigo mesma ou com a sua vida. Olha só, ele não foi longo, amadinho? Preste atenção, ó. Veja aqui tudinho, ó. Já foi citada a vírgula aqui, ó. Aí depois não vou usar vírgula de novo, vou ter que usar o ponto e vírgula. Aí sonhar um pouco, usou vírgula. A sentir uma vontade de fazer coisa boa. Rubem Braga. Tá certo? Então, ponto e vírgula é empregado para separar orações coordenadas muito longas, orações independentes, ou que já tenham utilizado a vírgula. O diretor da empresa solicitou aos funcionários a entrega dos relatórios. Alguns, no entanto, não o fizeram. Então, o diretor da empresa solicitou aos funcionários a entrega dos relatórios. Olha aqui, está muito longo. Aí, alguns, no entanto, não o fizeram. Beleza? Aí usa-se o ponto e vírgula. Pode vir ainda substituindo a vírgula antes das conjunções adversativas. Ó, o contudo, mas, porém, entretanto, todavia. Marca bem aqui. Amanhã é dia de prova. Porém, adversativa, não comecei a estudar ainda. Amanhã é dia de prova, contudo, não comecei a estudar, mas, entretanto, ó, e assim por diante. Para separar a parte do período que se equilibram em importância. Então, vamos lá. Os pobres dão pelo pão o trabalho. Olha aqui, a importância. Os ricos dão pelo pão a fazenda. Os de espíritos generosos dão pelo pão a vida. Os de nenhum espírito dão pelo pão a alma, viu só? Então, vai se separando por parte e vai se equilibrando em relação à importância. Então, aqui é um trechinho de Padre Antônio Vieira. Beleza? Ok, amadinho? Vamos lá, chegou nossa hora, a hora de produzir. Trabalhando gênero. Qual é a produção de hoje? Qual o gênero que será solicitado? Nós temos aqui a piada. Ó, uma das características que distingue os seres humanos das demais espécies é o humor. A capacidade de rir e o de provocar o riso. Então, você vai fazer, né, produzir uma piada. Né? Então, aqui vamos ver essa piada aqui, né, a anedota. O remédio. O médico pergunta ao paciente: o senhor toma o remédio que eu lhe receitei? O paciente responde: impossível, doutor. O vidro tinha um rótulo que dizia: conserve fechado. Entendeu? É uma piada bem simplesinha, tá
tá certo? Mas causa humor. Se for piada, é claro, né? É pra rir um pouquinho. Mas eu não sou boa de piada, não. Mas mesmo assim, tenho certeza que vocês já estão rindo de mim, tá certo? Então, nós ficamos por aqui. Daqui a pouco eu retorno para nossa revisão. Até lá!